Olá, pessoal! Já estamos ao vivo. A gente vai começar essa live super especial com a participação da Nath. E eu vou só colocar aqui nos comentários o tema da live para quem entrar daqui a pouco não ficar perdido, né, sobre o tema. Então, eu vou deixar um comentário fixo aqui que nós vamos falar sobre design biofílico. Vou deixar o comentário fixo, biofílico. Certinho, vou deixar ele fixo aqui, a gente vai esperando o pessoal entrar e daqui a pouco também aguardar a Nath entrar pra gente colocar ela, pra gente ter esse bate-papo aqui. Vamos lá, esperando ela entrar. Pessoal, o design biofílico é um tema que hoje em dia ele tá bem disseminado, assim, o termo, né, design biofílico, mas nem sempre as pessoas sabem exatamente como aplicar, como utilizar isso na vida profissional. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. A Nath entrou? Eu vou colocar ela aqui para a gente poder iniciar esse bate-papo. Vamos aguardar ela entrar. Deixei fixado o comentário, né? Oi, Nath! Olá, tudo bem com você? Tudo bem? E você? Como é que tá? Tô ótimo. Um pouquinho nervosa, porque é minha primeira live. Que isso, que isso. Vai ser bem tranquilo, a Mas o gente som tá vai... bom pra vocês? O som Pra tá mim bom? tá ótimo. Vamos Perfeito. ver se o pessoal vai comentar aqui. Vou acenando pro pessoal aqui, enquanto isso, a gente vai esperar, né, o pessoal entrar. Aham. Pedro Nunes. Gente, essa é a primeira live que a Nath está fazendo. E também eu também comecei tem pouco tempo, viu, Nath? A gente vai aprendendo, vai pegando o É? jeito aos poucos. Então o pessoal Vara. tá Gente, tô escolhendo um entrando. filtrinho aqui pra eu colocar também. Eu já coloquei o Tá meu. ótimo. Ah, Pessoal, a gente vai dar início então. Eu vou pedir à Nath para fazer uma breve apresentação sobre ela, né? Ela que é uma arquiteta que já aplica, eu já falando aí o que você é, né? Mas você vai se apresentar direitinho. pode falar. Ela já é uma arquiteta que aplica o design biofílico, então depois vocês vão entrar no Instagram dela e vão dar uma olhadinha que o conteúdo dela é muito legal, né? Um conteúdo bem diferenciado realmente. Então, ela vai se apresentar melhor aí para nós, para falar o que ela faz, né? Como que é a atuação dela, como que o design biofílico está presente aí na atuação dela. Então, vai lá, Nath. Então, meu nome é Natasha Moura, eu sou arquiteta. O meu foco, o meu nicho principal é o design biofílico, mas também um projeto pensado não só para as pessoas, então é pensado para os pets também. Então, o meu foco é esse, é pets e as pessoas. E também a arquitetura modular, né, que está chegando agora com tudo, é uma arquitetura sustentável, então tem tudo a ver com esse nicho do design biofílico e está tudo ali integrado. Sim, sim. Obrigada pela apresentação. Eu não sei se eu falei, seja bem-vinda Ah, à nossa obrigada. live. Muito obrigada por ter aceito o convite. E para o pessoal também que está aqui, que é do seu Instagram, eu vou me apresentar rapidamente também, Pode e se a gente já apresentar. começa, a falar sobre o assunto que o pessoal veio aqui assistir, né? Gente, Claro. meu nome é Carolina, eu também sou arquiteta, assim como a Nath, pós-graduada em neurociência e comportamento. E aqui no meu Instagram eu falo sobre neuroarquitetura, né, que é um nome popular com que é conhecida a neurociência aplicada à arquitetura. Então, né, nesse nicho de atuação meu, que é a neuroarquitetura, a gente trabalha com os impactos que a neuroarquitetura causa no ser humano, né, e isso visando o cérebro, quais as alterações que tem no cérebro humano diante de determinados ambientes para a gente poder entender como que esses impactos acontecem e tentar projetar melhor. Então, quando a Nath fala, né, de projetar para pets, né, de certa forma, assim, integrando essa questão que envolve a biofilia, que envolve o design biofílico, etc., tem tudo a ver com a neuroarquitetura, porque são duas áreas que se preocupam muito com o bem-estar, com a qualidade de vida e com realmente os impactos, né, que vão gerar realmente na vida das pessoas. Então, para a gente iniciar, eu queria já falar com a Nath para fazer uma introduçãozinha para nós sobre o que é o design biofílico. Porque o que acontece? Existe um pouco de confusão que se faz, né? E às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco simplificada de o que é o design biofílico. Às vezes acham que é só questão de incorporar as plantas ali no projeto. E é bem mais do que isso. Então, assim,
faz para nós uma introdução, Nath, sobre o que é realmente o design biofílico para a gente dar a largada aqui na nossa live. Então, é porque quando a gente joga design biofílico no Google, na internet, sempre aparece só projetos com plantas, né? Então, a primeira coisa que aparece são plantas. Mas não é só isso, né? Porque são 5 princípios e 24 estratégias. Então, é um conjunto de elementos que a gente consegue aí trazer para se informar, assim, o design biofílico e trazer bem-estar, né? Porque o design biofílico é sobre unir a natureza com as pessoas. Mas vai muito além disso, porque acaba unindo uma às outras. Então, acaba unindo as pessoas em si, né? Que é isso que a natureza proporciona. E o design biofílico, ele reproduz o que seria o nosso habitat saudável no ambiente construído. Então, não tem como dar errado. É muito legal a gente pensar por esse lado, né, da integração com aquilo que é natural. A biofilia em si, né, significa amor à vida. Então, aquilo que é vivo, aquilo que é natural. E é bem interessante a gente pensar isso, porque quando a gente pensa no nosso tempo evolutivo de vida enquanto seres humanos, enquanto espécie realmente, a gente praticamente sempre esteve inserido na natureza. Então, essa realidade da inserção urbana, né, dessa vida realmente num ambiente construído, é uma novidade para nós enquanto espécie em processo de evolução, porque é um tempo muito curto, né, que a gente está se desenvolvendo no meio urbano. Então, assim, Nath, a gente entende, né, realmente a importância do design biofílico e o contrário disso, assim, um ambiente que é mal projetado, um ambiente que não entrega essa qualidade, né, de uma experiência mais próxima à natureza, um ambiente realmente que não está condizendo, né, com isso que é o que o nosso organismo, que nós enquanto seres humanos precisamos. O que esse ambiente causa em nós, que você poderia assim, exemplificar para nós, né? O que um ambiente mal projetado pode causar nas pessoas? Sim, então, um ambiente mal projetado já começa que você mesmo vai sentir uma fadiga de estar naquele ambiente, não vai sentir a vontade de estar na sua própria casa, no seu próprio lar, que é um local onde, principalmente agora na pandemia, a gente está passando a maior parte do tempo. Então, se você não se sentir à vontade dentro da sua própria casa, onde você vai se sentir? Porque a gente pode até viajar, pode até passar 1 mês, 2 meses fora, mas no fim você vai sentir falta da sua casa. Então, um ambiente mal projetado, ele pode causar estresse, obesidade, câncer, transtornos de ansiedade. Então, ele pode causar inúmeros problemas que às vezes você acha que é por conta de uma condição externa e não, tá ali a sua rotina. Então, cada dia que vai passando, vai acumulando e aí você vai acabando desenvolvendo vários problemas aí. Sim. Então, tem relação direta com a nossa saúde, certo? Muita. Então, o design biofílico, ele está muito inserido dentro da neuroarquitetura, né? Porque é justamente esses impactos que a gente analisa para poder proporcionar ambientes mais saudáveis. Então, houve um tempo, né, em que a arquitetura estava muito preocupada com a questão estética e física da própria construção, de ser um ambiente bonito, de ser um ambiente esteticamente agradável. E por mais que a beleza importe, porque a beleza também traz conforto, né, traz esse aconchego, acolhimento e várias sensações positivas para nós, a arquitetura não se resume a isso. Então, existem maneiras de a gente conseguir fazer com que os nossos projetos sejam muito mais humanos, que a nossa profissão seja muito mais engrandecedora, né, para a sociedade de um modo geral, projetando ambientes de trabalho mais melhores, né, mais positivos para o processo ali realmente de produtividade das pessoas. Então a neuroarquitetura também entra nisso. E a biofilia, ela também pode, né, o design biofílico, ser inserido em ambientes corporativos, em ambientes comerciais, né? E quando a gente está falando da casa da gente, é um lugar de longa permanência, assim como o trabalho também é. Então, essa questão de inserir, né, esse contato com aquilo que é mais primitivo nosso, que mais agrada nosso corpo enquanto espécie humana, né, está muito relacionado às duas áreas. Então, quando a gente pensa nessa inserção com a natureza, quando a gente pensa no design biofílico, igual você falou, automaticamente a gente já vai lá para as plantas, certo? A gente já começa a pensar nisso. E realmente elas fazem parte, né? Hora nenhuma a gente está querendo dizer que elas não façam parte do processo e das estratégias, mas
elas não são apenas decoração, certo? Planta Certo. tem uma função ali muito mais estratégica e muito mais profunda do que às vezes a gente pode imaginar. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa questão das plantas, né? Qual que é o papel dessas plantas nos nossos ambientes e nos ambientes onde a gente vai conviver e se interagir com mais pessoas e etc. Sim, as plantas, elas são um ponto muito importante. Eu sou muito suspeita, porque eu amo plantas, então se eu pudesse, eu lotava minha casa toda cheia de plantas. Mas não é só isso, né? Como eu disse, as plantas, elas são muito importantes, até porque tem diversas plantas aí que podem te ajudar com problemas de sinusite, rinite, problemas para dormir. Tem plantas purificadoras de ar, eu tenho várias aqui em casa que são plantas purificadoras de ar. Eu sinto a diferença, sim, na qualidade do ar. Mas não é só decorativa, né? Então, tem muitos outros elementos aí que você pode trazer para sua casa para englobar tudo isso, como iluminação natural, cores que fazem referência à natureza, cores mais naturais. Aqui, ó, por exemplo, de fundo, é um azulzinho que para mim faz muita diferença, porque quando eu olho para o céu, isso me traz uma tranquilidade, me traz uma paz. E eu quis muito trazer esse azul, porque me lembra muito aquele céu, assim que tá amanhecendo, aquele céu mais claro. Sim, sim. E esse terra é como se fosse um terracota, como se fosse um barro molhado. Quando eu olho para o barro molhado, eu acho que me traz muita força, muita vontade, uma motivação surreal. Sim, então, eu quis trazer muito esses dois elementos, tanto para eu tô no meu quarto agora, quanto para o meu home office. Então, eu acho que são cores, quando você fala de cores naturais, são cores que fazem referência a você, né? A você que vai estar ali. Isso. Porque às vezes as pessoas acham que, por exemplo, o branco é a paz. Mas e se por acaso alguém teve um transtorno ou como se fala? Uma experiência ruim, né, em relação a essa cor. Se alguém teve uma experiência ruim quando estava num ambiente branco, o branco não vai trazer paz para ela. O branco vai fazer ela ter outros gatilhos. Isso, é bem importante, então, a gente conhecer o cliente de perto, né, Nath? Porque se a gente generalizar, né, generalizar essa questão das cores, generalizar a questão da percepção dos ambientes, nossos projetos, eles ficam realmente genéricos, eles não atendem aquela necessidade específica do nosso cliente. Isso. Então, a gente tem que estudar muito, tem que entender, né? Aonde o cliente vai que ele se sente mais relaxado e mais tranquilo. Isso. Aí você reproduz aquilo. E muitas vezes o cliente ele não está presente para essa realidade dele próprio. Então a gente tem que inserir ele, né, nesse contexto e colocar ele presente para isso e tentar ir puxando ali para ele mesmo perceber, né, quais são os ambientes que agradam ele. Quais são as percepções negativas, experiências negativas que ele teve em relação a algum ambiente, para a gente fugir disso, né? Travou um pouquinho? Travou, agora voltou. Então tá bom. Mas tava falando sobre a questão de, às vezes, o cliente ter tido uma experiência negativa com o ambiente lá atrás. Então, a gente também tem que tentar entender um pouco isso para fugir, né, dessa experiência negativa ou tentar ressignificar isso de alguma maneira. Geralmente, como eu descubro isso? Porque, igual você falou, tem muitos clientes que, às vezes, não têm a percepção, né, de isso me faz bem. Então, geralmente, eu sempre introduzo a pergunta, aonde você vai, aonde você viaja e você se sente mais aconchegante, que você se sente tranquilo, que te traz uma paz interior. Que lugar você busca, né, quando você está precisando. Sim. Eu até no meu canal do Telegram falei sobre isso, porque no final de semana eu passei fora de casa, um lugar bem isolado, mas assim, para ter esse contato com a natureza e etc. E eu falei com o pessoal lá no Telegram, mandei um áudio, né, falando justamente sobre isso. Porque se a gente parar para pensar e analisar, nós enquanto seres humanos, a gente já tira muitos insights e muitos conhecimentos para aplicar nos projetos. Então, para pensar quais lugares você busca quando você está precisando esfriar a cabeça, quando você está precisando diminuir o seu estresse. Então, normalmente a gente quer ir para a praia, que é um ambiente natural, que é o mar. A gente quer ir para perto da natureza, para perto de vegetação, a gente quer ir para uma cachoeira. Então, assim, o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente, né, todo o nosso funcionamento, ele pede isso. Sim, então, e o design biofílico é justamente isso. Você não precisa
viajar para esses lugares para Exatamente. trazer essa sensação que te Isso. traz. E aí eu falei com o pessoal lá no Telegram que a ideia da neuroarquitetura e agora também do design biofílico é exatamente você não deixar com que as pessoas cheguem num ponto de estarem esgotadas, né, de estarem naqueles ambientes muito urbanos e terem que se ausentar de lá e procurar um ambiente natural para poder reabastecer. A ideia é elas Isso. poderem se reabastecer um pouquinho todos os dias e não chegar nesse Exatamente. ponto de esgotamento, né? Então, assim, é bem legal essa ideia, essa forma de se projetar é muito mais rica, né? Se a Com gente for certeza. parar para pensar, Com com certeza. certeza. E Quando tem você muita me fala- diferença de um ambiente só capa de revista, como eu costumo dizer, e um ambiente Aham. realmente com a personalidade do cliente. Tem Sim, muita sim, diferença. tem muita diferença. Isso a gente precisa treinar realmente enquanto profissionais, né? A entender a demanda do cliente, a entender, a ajudar ele a se entender. Então eu falo que às vezes arquiteto é meio psicólogo, não desmerecendo a profissão deles, obviamente, Sim. porque a gente não, né, a gente não tem capacidade acadêmica nem nada para lidar com isso, mas a gente meio tem que buscar entender coisas do cliente que nem mesmo ele sabe. Então, assim, Exatamente. é realmente um treinamento que a gente tem que fazer, né? Mas, assim, é muito bonito ver a arquitetura dessa forma. E, na verdade, a nossa live aqui, a ideia é essa, né, Nath? É Sim. espalhar esse conhecimento, é fazer com que vocês tenham essa percepção e comecem a buscar mais informação para fazer essa arquitetura diferente, né? Essa arquitetura mais rica, mais grandiosa que a gente está falando Sim. aqui. E aí, Nath, então a gente está falando aqui que a realidade de nós, seres humanos, hoje, ela a realidade urbana, né? Não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente voltar completamente a ter aquele contato de inserção na natureza e etc. Então, considerando que a gente tem nessa inserção urbana como realidade já estabelecida, o que a gente pode fazer para aplicar o design biofílico num ambiente já construído, né? Num projeto, nos ambientes residenciais e etc. O que você falaria para a gente? Eu já vou começando a apontar, assim, o que eu acho que é primordial é a iluminação natural. Então, Certo. se você tem a opção de fazer... Se você não tem uma iluminação natural boa, mas tem a opção de fazer mais aberturas, eu já recomendo de cara fazer mais aberturas para entrar essa iluminação natural, ventilação natural e você também ter uma percepção do clima. Porque quando você trabalha ou mora na sala, enfim... tem uma percepção do dia passando, do que está acontecendo lá fora, sim, você tende a ser mais produtivo, né? Então, você consegue se ficar mais tranquilo, mais produtivo, tem uma percepção, sim, diferente. E eu também considero muito importante incluir plantas, com certeza, cores naturais que fazem referência à natureza, ou se você não tem a opção de trazer de vegetação, não consegue cuidar muito bem, tem plantas muito resistentes hoje em dia, desde sempre. Tem plantas muito resistentes, mas também você pode trazer seus gatilhos, né, seus pontos de relaxamento com fotografias da natureza, com paisagens que você olha para... Tem muitos quadros hoje em dia que, sim, você olha para aquilo e você se imagina no lugar. Consegue, sim, trazer essa sensação de frescura. Sim, isso é bem legal também, porque quando a gente estuda um pouquinho de neurociência, o que a gente percebe? O que a gente consegue entender? Que a gente tem estruturas do nosso cérebro que são mais atuais, certo? Então, elas são, sim, responsáveis pela nossa cognição, pelas nossas capacidades mais intelectuais, etc. Mas a gente tem partes do nosso cérebro mais primitivas que elas não tiveram tempo evolutivo para entender que um quadro não é a natureza. Então, por mais que conscientemente a gente saiba que aquele quadro não é a natureza, né, real, as partes mais primitivas do nosso cérebro, por questões de padrão de cor, de formato, vão entender aquilo como sendo algo natural. E aí ele vai começar, então, a liberar determinados hormônios do nosso corpo, coisas um pouco mais positivas do que se não tivesse nada ali. Então, a opção natural é sempre a melhor. Né? Porque a gente tem um enriquecimento sensorial muito maior quando a gente tem uma planta de verdade. A planta de verdade, ela tem movimento, ela tem textura, ela atrai outros animais, que também entra na questão da biofilia. Um quadro não tem isso, mas dentro da opção de não ter, né, outro jeito mesmo realmente, os quadros e esses outros elementos que
Sim. imitam, né, de certa E forma, a às natureza, vezes a eles são pessoa positivos. tem isso. E às vezes a pessoa tem até uma paisagem maravilhosa lá fora, mas não consegue reproduzir aquilo dentro do lar. Então, Sim, se ela conseguir, ela pode pegar um espelho, posicionar ali num ponto estratégico que reflete olha que essa legal. paisagem que tem no Sim, exterior para dentro do lar dela. E isso que sim. você falou do movimento das plantas também é maravilhoso. Eu tenho uma planta Rafis lá na sala e ela fica muito próxima da janela. Então, quando o vento entra, bate nas folhas e aquilo me traz uma paz, assim Aham. sensacional. Eu amo. Sim. É muito legal a gente aprender a imitar a natureza, né, Nath? Então, Sim, quando a gente pensa em trazer elementos que integram a natureza, a gente tem que pensar realmente como que acontece essa dinâmica ali na natureza, né? E desde, por exemplo, quando a gente caminha na natureza, qual o som que os nossos passos fazem quando a gente está pisando num ambiente que é às vezes uma grama ou uma terra, um ambiente natural. E aí a gente entra, às vezes, com tipos de pisos, né, que são sim. completamente tecnológicos e que reproduzem sons muito diferentes. Então, aos poucos, a gente vai se ausentando muito desse ambiente natural. Então, como que a gente tenta Maravilhoso. resgatar isso, né? Tentar resgatar as coisas para serem realmente mais naturais possíveis. Aí a gente tem que começar a treinar realmente a observar quando eu estou no ambiente, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que meus sentidos estão captando, né? Então é bem interessante a gente pensar isso. Sei que você falou do movimento das plantas, Sim, é algo assim que já entra a questão da ventilação, já entra a questão dessa dinâmica da natureza, das coisas serem mais orgânicas, mais fluidas, não tão exatamente. rígidas, né? Uhum. Então, fala um pouquinho para nós, Nath, sobre mais questões da aplicação da biofilia, o que você acha sobre essa questão das cores também, se você quiser aprofundar um pouquinho, porque eu vi que você falou esses dias no seu stories sobre essa questão da sua parede azul e sobre o que você entende como sendo relaxante para você. Tem alguma coisa a mais sobre cores que você poderia trazer para a gente, alguma consideração, ou sobre outro aspecto da biofilia que você queira falar? Olha, eu gosto muito de trabalhar com formas, né? Acho que Sim, as pessoas que me acompanham veem os meus projetos. Eu sempre gosto de pintar as paredes introduzindo formas, círculos, semicírculo, um retângulo ali com uma borda um pouquinho mais arredondada. sim. Então, eu gosto muito de trabalhar com formas, porque quando a gente olha para a natureza, a gente não vê nada reto, certinho. Não, não Tudo tem isso, não orgânico. existe. É tudo Sim. orgânico. E aí, às vezes, alguém fala: ah, mas eu tenho toque, eu não consigo. Mas é diferente, gente. É diferente vir uma linha reta e ter um negócio torto e uma forma realmente Que é para orgânica. ser orgânica, né? Que é para ser assim, Exatamente. sim. Isso tudo a gente tem que trabalhar dentro das limitações de percepção do cliente, né? Ele vai ter realmente alguns posicionamentos que às vezes a gente vai ter que adaptar alguma coisa, porque ele não vai realmente se agradar daquilo. Mas uma coisa que a gente precisa treinar bastante, pessoal, é realmente conseguir educar, de certa forma, nossos clientes para eles entenderem a importância daquilo que a gente está propondo como solução para eles. Né? Eu não sei se já aconteceu com você, Nath, algum caso de você propor alguma coisa e o cliente no primeiro momento ali ele não entender muito bem, às vezes não querer aquela solução, mas aí você explicando para ele entendendo a importância daquilo, o que aquilo vai ocasionar nele, ele acaba aderindo àquela solução. Já teve uma experiência assim com você? Já aconteceu algo do Olha, tipo? eu acho que nesse último projeto, eu posso dizer que teve duas situações parecidas com o que você acabou de falar. A Sim. primeira foi que a cliente ama preto, ama muito preto, então ela queria muitos elementos pretos no quarto dela, porque ela sempre ficou muito presa no branquinho, no rosinha, nessas coisas que os Sim. pais gostam de colocar na nossa vida. E ela queria muito preto. Aí eu fiquei assim, meu Deus, mas eu não posso carregar o ambiente com preto. E a princípio, ela também queria uma parede toda no verde limão. Aí eu fiquei, ai meu Deus, mas esse verde limão, ele não proporciona o que ela quer, que é tranquilidade, aconchego, levar ela a dormir mais cedo. Então ela tinha muito problema com dormir muito tarde, ela queria que Aham. resolvesse esse problema. Aí eu falei, não, vamos fazer assim, para eu conseguir agradar ela e também proporcionar o que ela queria, eu consegui integrar as duas coisas. Então eu coloquei o verde limão que ela queria ali num retângulo, mas eu também introduzi essa cor de azul, que é o mantra da Souvenir que eu amo. Linda. Misturei também com babosa.
que é um verdinho, sabe? É como se fosse um verde musgo. Aham, Então, sim. lembra muito um musgo mesmo. E o que, que eu fiz com a marcenaria? Não falei, já que ela quer preto, vamos colocar detalhes pretos. Então, eu peguei uma marcenaria num tom de madeira mais escuro, um pouquinho parecendo uma. Eu gosto muito de falar da terra, como vocês devem ter percebido, porque eu amo muito, me traz uma força assim surreal. Então, Aham. eu escolhi uma marcenaria que o nome é Nogueira Caiena, que é uma marcenaria um pouquinho mais escura, um pouquinho puxado pro barro alaranjado ali. E eu misturei detalhes pretos. Então, nas prateleiras eu coloquei preto, mas eu não deixei uma prateleira com cara distante, que era Aham. uma coisa que ia Sim. tirar todo o design do quarto. Então, eu misturei umas formas de prateleiras de tamanhos diferentes, coloquei a porta da marcenaria com detalhe preto, mas eu também tomei o cuidado de não carregar com uma laca preta aqueles detalhes, porque senão ia chamar Sim. muita atenção. Sim. Então eu coloquei um pouquinho mais texturizado para quebrar um pouco do preto. E trouxe outros elementos, como os metais do quarto dela. Eu tentei misturar ali, mesclar um pouquinho com o preto. E ela amou a proposta, assim. Ela ficou Sim. maravilhada. Quando ela olhou, ela falou, não quero mudar nada. Assim, foi um projeto que eu não mudei nada do quarto dela, assim. Não E teve é nenhuma engraçado, alteração. porque às vezes, se você atendesse completamente o pedido dela, quando ela visse isso aplicado no ambiente, às vezes ela não ia gostar, às vezes ela ia te pedir para mudar e Exatamente. voltar atrás, né? Porque realmente a gente já tem um conhecimento de o que que normalmente aquilo vai gerar no cliente, né? Então a gente já consegue ter essa percepção. E algo muito interessante que você citou aí, Nath, é sobre a questão de ela ter um objetivo com esse quarto, que era ajudar ela com o sono, né? Ajudar ela a dormir um pouco mais cedo. E é algo que eu sempre tenho falado aqui no Instagram com o pessoal, para a gente tentar fazer os projetos definindo junto com o cliente um objetivo não material. O que é isso? É justamente você ter um objetivo fora do físico. Que no caso é uma menina, né? Você É falou? uma Uma mulher, na jovem. verdade. Tem Mulher? uns 20 anos. Sim. No caso dela, o objetivo não material é ajudar no sono, né? E aí a gente vai ter diversas questões. Só que o que acontece? Normalmente, um cliente, ele nos contrata pensando realmente numa solução mais física do ambiente. Então, quando a gente propõe, né, para ele realmente buscar definir um objetivo realmente que ele quer com aquele projeto, para a gente tentar entregar e puxar dele coisas que às vezes ele mesmo não está presente para elas, né? Como, por exemplo, você tem dificuldade com sono, a sua família, às vezes, já aconteceu, por exemplo, de a família estar muito distante, sabe? Cada um no seu cômodo, a família não integra. Então, esse é um problema não material, né? Não físico, que a arquitetura pode ajudar a solucionar. Então, Claro. sempre que a gente puder realmente trazer para os nossos clientes a definição de um objetivo não material, ajudar eles realmente a definir esse objetivo, é uma forma de a gente mensurar lá na frente como que foi o resultado do nosso projeto. Sim, e Realmente, outra aquilo coisa foi também que me alcançado, lembrou, né? sim, outra coisa que me lembrou é que ela queria muito um tapete nesse quarto, só que ela falou que já tinha tirado tudo porque ela tem muita rinite, tem muita alergia à poeira. Uhum. Só que ela queria muito um tapete, não era um tapetinho pequeno, era um tapetão. Eu fiquei, ai meu Aham. Deus, Nathalie. Aí eu peguei e achei um tapete incrível, antialérgico, todo artesanal. Então eu consegui trazer esse tapete, mas também consegui atender ao pedido dela para ela não, porque ninguém merece Sim. ficar com rinite atacada. Isso, um objetivo assim por trás que envolvia a saúde dela, né, e tudo mais. Então essas conversas com o cliente são muito interessantes. Eu acho que é bem interessante a gente sempre ter essa visão. Eu não estou simplesmente fazendo ali um ambiente físico construído. Eu tenho que ter um resultado, eu tenho que ter uma entrega, né, que vai além do físico para esse cliente. Isso é muito interessante. E lá atrás também, Nath, quando você falou sobre a questão da luz natural, a questão do sono, por exemplo, a insônia que muitas pessoas têm, ou a dificuldade de dormir cedo, é justamente por causa de um desregulamento que acontece no nosso organismo Sim. por falta do contato com a luz natural. Então, todas as vezes que a gente se põe em ambientes fechados, que a gente não tem noção de que horas são, ou de como está o tempo lá fora, porque Desregula todo o nosso ciclo circadiano. exatamente, o nosso ciclo circadiano ele precisa da iluminação para se balizar.
Então, todas as vezes que começa as 24 horas ali do dia, né, inicia um ciclo. E esse ciclo precisa ser finalizado. E ele faz esse acompanhamento para iniciar e finalizar de acordo com a luz. Então, quando a gente amanhece, aquela luz mais amarelinha e tudo mais, né, do sol, o nosso corpo acorda e aos poucos ele vai se tornando mais ativo à medida que o dia vai passando, né, chegando ali próximo ao meio-dia, ele tá realmente mais ativo e ele vai tendo uma queda ao longo do dia para se preparar para dormir à noite. Aí, eu, se por a gente exemplo, não eu tem prefiro contato, acordar cedo e trabalhar desde as 5 da manhã do que trabalhar à noite. Eu não sim. funciono à noite. Às vezes eu tenho que virar, assim, ultimamente não, já tô me organizando muito mais. Aham. Mas no início não tem jeito, a gente acaba virando algumas noites até entrar no ritmo de um cronograma legal. E Isso eu não bagunça funciono muito tudo. bem à noite. Isso Não bagunça tudo, funciona. né? Bagunça. Então, quando a gente, por exemplo, o cliente, ele conta para nós esse problema com insônia, primeira questão que a gente tem que pensar, como que tá o contato dele no dia com a luz natural. Então, às vezes você está produzindo um ambiente que é da residência dele, mas você vai precisar ter conhecimento de como que é a realidade lá no trabalho. Sim. Porque se lá no trabalho ele não tem condição de ter esse contato com a luz, como que você vai trabalhar a iluminação na casa dele para pelo menos dar uma manutenção ali, né? E não acabar destruindo o resto da questão da iluminação do dia dele, né? Tanto na parte do trabalho quanto na parte quando ele está em casa. Então, assim, é bem importante a gente ter esse contexto geral de qual que é a realidade do cliente, né? E essa questão da iluminação, igual você falou, acho que é a primeira coisa que a gente tem que avaliar, certeza. porque ela é muito primordial, né? Sim. Ô, Nath, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre essa questão dos pets, porque a gente sabe, né, que o contato com a natureza, a inserção, né, nos ambientes naturais não tem a ver só com aquilo que é vegetação, né, tudo aquilo que é vivo. Então, os animais também fazem parte disso. Eu queria saber se, quando você escolheu, né, trabalhar com essa abordagem diferente, foi pensando nisso também, nessa inserção dos animais, porque fazem realmente bem para as pessoas, ou é uma preocupação direta com eles mesmo? Como que é essa definição? Olha, a princípio foi uma preocupação direta com os animais. Por quê? Eu vejo muita gente comprando coelhos ou cachorros, gatos, e acha que é só colocar ele no ambiente construído e tá tudo bem. Acha que é só colocar um potinho de água e comida, uma caminha e tá tudo certo. E não é bem assim. Os pets, assim como o meu projeto, a minha idealização de casa é diferente da sua, os pets também são diferentes da gente. Eles têm umas necessidades particulares que têm que ser atendidas. É claro que a gente tem que integrar tudo isso com o desejo da pessoa também. Então tem que ser uma junção que vai atender as duas necessidades, mas também com muito design. A gente não pode também fugir do design. Não é só, por exemplo, para um gato. As pessoas costumam comprar aqueles arranhadores enormes e colocar no meio da sala. Aquilo é, na minha opinião, me perdoe se alguém gosta, mas na minha opinião é horrível. É muito horrível. A gente pode trazer outros elementos, prateleiras suspensas. Gatos, eles gostam de ficar na altura. Gato não gosta de estar no chão. Então a gente precisa verticalizar esse playground deles. Então a gente precisa levar eles para o alto. O cachorro, eles não podem ficar em pisos lisos. Eles não podem ficar em piso liso. Tem que ter um piso mais concretinho ali, um polido mais natural. Tem que ter grama é primordial. Se você tiver grama aí, você tá no 10. Se você mora em apartamento, não tem um piso liso, não tem o que fazer, eu recomendo passeios diários. Passeios diários, porque pode causar displasia no animal, que é um problema no quadril. Então, problema na musculatura, porque piso liso, eles não pisam firme. Sabe? Eles não pisam firme. Sim. Então, eles Piso desenvolvem vários escorregando, problemas. né? Sim, isso. Verdade. Imagina você pegar um chinelo ou uma sapatilha que você anda escorregando no ambiente. O tempo todo. Olha como deve ser desagradável. Horrível, você nunca vai pisar firme no chão. Sim. É muito horrível. Então, o que você falou, por exemplo, da questão dos gatos, que o pessoal compra aqueles arranhadores gigantes, né, e tal. A gente tá falando justamente de inserir alguns elementos para quebrar galho dentro do ambiente, em vez de projetar o ambiente numa composição que a vida pet faça parte daquilo. E não seja algo que está realmente
atrapalhando aquele, né, só a questão visual, mas a questão do uso, a questão do layout, a questão da funcionalidade e a questão do uso deles próprios mesmo, porque eles gostam de estar, no caso dos gatinhos, eu tenho um gatinho, eles gostam de estar em lugares altos, Com realmente. certeza. Então, assim, Se você é um não tem ambiente mais prateleiras, bem você sempre planejado. vê. Quando você não tem prateleira, não tem nada de playground, você sempre, com certeza, não sei se seu gato, ele fica em cima da geladeira, vai pra cima do guarda-roupa, ele vai Sim. caçar uma forma de estar no alto. Isso é bem, bem interessante, essa abordagem sua. E aí, não sei se era a sua intenção a princípio, mas você acabou trazendo para a sua forma de projetar algo que realmente é interessante para o design biofílico também, Com que é a certeza. questão da integração com os Nossa, animais, com a meus presença animais viva, são né? tudo. Sim. E aí, quando a Meus gente animais são pensa, por exemplo, em ambientes que trazem para si passarinhos, borboletas, outros tipos de insetos e animais, aquilo ali é trazer vida para o ambiente, é com realmente certeza. convidar a natureza. Né? Então, será que os Sim. nossos ambientes eles convidam a natureza para participar? Eles convidam as espécies para participar? Eles são bons para os nossos pets também, né? Que é o que você está falando. Sim. Então, assim, achei incrível a sua abordagem, incrível. Então, Muito esse último legal. projeto que eu fiz, inclusive, é para 2 coelhos e 2 calopsitas, né? Então, eu acabei deixando a varanda toda para eles, e aí eu fiz uma divisão, uma varanda Sim, ficou só muito para os legal. coelhos. Criei vários atrativos ali para atender a necessidade deles De e forma também também que eles não têm que facilitar ficar tão presos, né, Nath? isso. Eles não podem ficar presos, eles têm Sim. que ter uma movimentação ali. Eles não podem ficar em temperaturas superiores a 30 graus, então eles não podem ficar no sol. Então tem muitas particularidades. Ambos, tanto Sim. as calopsitas quanto os coelhos, quando anoitece, eles têm que dormir no escuro. Não pode ter um barulho, não pode ficar perto de uma TV ou numa sala onde você recebe as pessoas, porque aquilo vai causar um estresse no animal e ele pode acabar adoecendo. Então, tem muitas particularidades aí. Eu tive um Sim. apoio muito grande de um veterinário, né? Que Porque legal. eles que são especialistas nas necessidades dos animais, então eu sempre busco apoio com eles e Uhum. para projetar assim o melhor possível para atender a necessidade Para deles, mas atender. também sem perder o design. Certo. A gente sempre tem que buscar realmente, né? Quando a gente está falando de neuroarquitetura, quando a gente está falando de design biofílico, acho que da arquitetura de forma geral, buscar esse apoio com outros profissionais. Eu vejo o quanto isso é importante, né, Nath? Porque, assim, Sim, a gente não detém todo tipo de conhecimento de forma alguma. Então, sempre que a gente exato. puder ter contato, por exemplo, igual a gente estava comentando no começo da live, com psicólogos, né, com neurocientistas, com veterinários, no caso, né, do que você está falando. Então, quando, por exemplo, eu falo de neuroarquitetura aqui, arquitetura baseada em evidência, muito dos artigos que a gente consegue encontrar para embasar soluções de projeto vem da área da saúde, vem da área médica, não vem da Com área da certeza. arquitetura, entendeu? Com Então a gente certeza. tem que justamente tentar buscar essa interdisciplinaridade nos nossos projetos, né? E realmente aumentar esse repertório nosso, né, na hora de projetar, porque isso Com agrega muito certeza. para nós e para o projeto e, consequentemente, para o usuário, né? E essa questão também dos pets, Nath, a gente, enquanto seres humanos, a gente foi desenvolvendo áreas do cérebro ali mais atualizadas que nos faz, de certa forma, adaptarmos bem a essa inserção urbana, por mais que ela gere estresse e tudo mais. Mas a gente tem ainda uma sensibilidade um pouco menor. Os animais, não. Eles não desenvolveram tão bem essa parte Sim. intelectual, né? Então, eles não têm, por exemplo, a questão do raciocínio, do entendimento de por que eu estou ali, de por que o ambiente é desse jeito, por que eu tenho que aceitar. Então, para eles, essa sensibilidade em relação ao ambiente gera muito mais fatores negativos, né? Como você falou, do estresse e tudo mais. Na verdade, gera para todos nós, mas neles, em uma escala ainda maior e com uma velocidade muito maior. Eles precisam, às vezes, de pouco tempo em um ambiente ruim para começarem a ter, ser visível as consequências daquilo, né? E a gente, às vezes, a conta gotas, vai ver isso lá na frente, né? Mas, de qualquer forma, uma hora a gente vai reconhecer esses impactos, né, do ambiente mal projetado. Por isso que a gente precisa Eu sempre vou até trazer dar um isso. exemplo um pouco triste, que eu gosto muito de aquários, eu gosto muito de Sim. peixes, gosto muito de aquários. E eu fui numa loja especialista em aquários e aí eu perguntei qual seria o peixe mais resistente, porque era o meu primeiro aquário, eu queria dar o melhor possível que eu pudesse para aquele peixe. Porque quando eu adquiro qualquer animal, eu gosto de sempre dar o melhor habitat possível para ele. Sim.
E quando eu fui nessa loja, a moça, eu me lembro como hoje, falou que era só necessário, era um beta. Ela falou que o beta era super resistente, lindo. Ela falou, não, um aquário pequenininho, tá só isso e tá ótimo. Ele fica super feliz. Aí eu falei, então tá bom, se ela que Já é confiou, né? especialista está falando, e quem sou Sim. eu para discordar? Levei meu Betinho para casa, maravilhoso. Com 3 dias ele começou a parar de comer. Não queria mais comer e eu não sabia o que fazer. Eu ligava pra moça, não, mas tá tudo bem, é isso mesmo. Pesquisava na internet, eu, gente, tem alguma coisa errada. Com 4 dias ele morreu e eu fiquei muito triste mesmo. Aí eu falei, não, o meu próximo peixe, com certeza eu vou pesquisar o máximo possível. Então pesquisei na internet, falei com o veterinário, falei com várias lojas de aquário, falei, agora não quero ver. Filha, comprei um aquário desse tamanho, um aquário de 38 litros para um betinha do tamanho desse dedo aqui. É um mar para ele, né? Um oceano. É um oceano. Coloquei plantas naturais, coloquei termostato, porque eu descobri que o beta tem que ficar numa temperatura aí de 26 graus, não pode esfriar muita água, nem aquecer. Então, coloquei termostato, coloquei filtro, coloquei rocha, tudo para representar um habitat natural. E eu tenho agora, já faz 2 anos, o meu beta. Olha para você ver a diferença. Nossa, é a prova, né, Nath? É a prova de que os ambientes realmente influenciam muito. E aí a gente está falando, né, de um peixinho, de um animalzinho, que ele tem uma resposta muito rápida a um ambiente ruim, muito rápida. Então, assim, aquele ambiente não está ideal para ele infelizmente tem uma resposta negativa muito rápida. E quando a gente fala de nós seres humanos, é o que eu falei, a coisa vai prosseguindo aos poucos. Até você explodir de uma vez. E quando chega lá na frente, às vezes aquilo não tem mais como ser remediado, às vezes as consequências já foram muito grandes, né? Então, a gente realmente tem que buscar projetar para levar saúde para as pessoas e principalmente tentar prever ao máximo como que aquela pessoa vai se relacionar com aquele espaço, né? Para que a gente consiga projetar de forma que elas se relacionem bem, que elas tenham boas experiências. Isso, a gente também tem que atender a realidade daquela pessoa. Sim. Daquela pessoa mora, por exemplo, que eu até já morei em uma casa alugada, que fica ali mais no subsolo, não tem uma ventilação natural, primordial. A gente tem que tentar trazer isso de outras formas, através de uma iluminação que traga mais a representatividade do sol, elementos nas cores, no mobiliário. A gente tem que trazer isso de outras formas que façam isso, para compensar, né? Então, Exatamente. a gente usa alguns elementos para compensar a falta de outros, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente consegue passar isso para o cliente e ensinar ele, de certa forma, a utilizar esse espaço, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem vários tipos de iluminação, né? Que a gente tem uma iluminação mais amarela, a gente tem uma iluminação mais neutra, e aí ensinar para o cliente como ele coordenar isso. Olha, quando você estiver fazendo tal atividade, procure usar esse tipo de iluminação, porque vai ser vai trazer mais benefícios para você em relação à atividade, em relação à hora do dia que for, para ele ter contato com um tipo de luz que imitaria a luz do sol, né? Então, isso tudo é muito interessante da gente trazer. Então, Nath... e falando de iluminação, uma coisa que me lembrou muito, que eu tô até para fazer esse curso de iluminação, é sobre... que a iluminação branca não necessariamente ela é boa. Ela não é boa para nossa saúde, a luz branca. Aí você fala, nossa, mas eu vou colocar luz amarela, não vou enxergar nada. E olha que eu vou te dizer que é um mito, porque a temperatura da lâmpada não tem nada a ver com o fluxo luminoso. Não tem. Então, um bom projeto de iluminação, usando ali uma temperatura um pouco mais quente, um fluxo luminoso mais quente, vai te trazer um visual maravilhoso da sua casa, vai iluminar bem, sem necessariamente colocar uma luz branca. Eu aqui, por exemplo, eu tô com uma luz amarela. Não parece? Eu também. Uma luz branca. Eu também. Então, mas a luz branca, na verdade, ela ativa em nós, de qualquer forma, um estado de estresse. É um estado de estresse elevado. Então, o que acontece? Onde que a gente normalmente utiliza a iluminação branca? Em centro cirúrgico. Por quê? Exatamente. As pessoas acham que é só para o médico conseguir visualizar. E não é. É para que o estado dele esteja em alerta, justamente porque ele está atendendo ali um paciente. Ele precisa estar completamente focado, completamente naquilo ali, né? Focado naquilo ali para ele poder exercer bem.
Então, assim, Até porque a branca, ela traz mais aconchego, então ela traz esse mais de relaxamento pra gente, a amarela, né? Isso, Isso. exatamente. A branca, ela realmente eleva o nível de estresse. Só que para determinadas situações, o nível de estresse elevado, ele significa o quê? É necessário. Que a pessoa está num estado de mais alerta, ela está mais focada, ela está mais atenta àquilo que ela está fazendo, né? Com uma atenção mais direcionada, mais focada. Mas, por exemplo, quando você está falando de um hospital, se um médico ele tem contato com esse tipo de iluminação o dia inteiro, isso é muito prejudicial para ele. Então, quando a gente vai projetar ambientes que normalmente precisam dessa iluminação, porque não tem jeito da iluminação branca, em outro ambiente você vai ter que criar um ambiente de refúgio para esse usuário. Então, ali ele vai ter que ter contato com um tipo de iluminação diferente. Inclusive, eu fiz uma live sobre iluminação, eu falei muitas coisas legais sobre o espectro da luz visível, sobre a luz do sol, ela ter essas variações de temperatura de cor, mesmo que a gente não veja, né? Ao meio-dia, a luz é a que se aproxima mais da luz fria, na parte da manhã, na parte do final do dia, né? Se aproxima mais das luzes mais quentes. Então, como que a gente coordena isso tendo a luz do sol como parâmetro, né? Porque o sol também é natureza, né? O sol também é natureza. Nath, então eu queria só te agradecer, né, mais uma vez por participar da live e te pedir para falar só um pouquinho para o pessoal, né, se alguém tiver interesse em começar a estudar o design biofílico ou começar a aplicar, o que você daria de conselho para essa pessoa? Às vezes uma forma de ela buscar esse conhecimento ou de ela realmente começar a perceber os ambientes de alguma outra forma para poder aplicar isso. Você tem algum conselho que você daria? Olha, de conselho, eu sempre vou, em primeiro lugar, antes de recomendar o curso que eu fiz, que é sensacional, eu acho que, em primeiro lugar, você deve pensar no que traz a sensação de paz interior, de conforto, para você começar a perguntar para as pessoas, pergunta para os seus amigos, para os seus familiares, para onde você vai ou o que te traz aí uma paz interior. E vai pontuando aquilo, você vai ver que no fim a natureza vai estar sempre ali. De forma indireta ou de forma direta, mas vai estar ali. E um curso que eu recomendo demais aí para os arquitetos que querem estar mais envolvidos é o curso da Bia Rafaela, que é do design biofílico especificamente. Então é um curso assim surreal, você aprende muitas coisas e ela traz uma abordagem muito bacana que técnica, né, de certa forma. Então, por isso que eu falo para arquitetos, porque é uma linguagem mais técnica. Mas é, assim, um curso sensacional do design biofílico. Que legal. Que legal. Mas pra gente que é mais clientes, que querem entender mais um pouco, que não são arquitetos, eu recomendo realmente fazer essa pesquisa com as pessoas e perguntarem o que traz uma sensação de conforto e aconchego para aquela pessoa. E vai anotando e vai pontuando tudo. Sim, aí você pode até mesmo coordenar elementos dentro da sua própria casa, você que não é arquiteto, né? À medida que você for percebendo. Isso. Eu recomendo muito a pessoa Isso é bem legal. Isso é bem legal. legal. Então, Nath, achei que foi sensacional o nosso papo aqui. Eu acho que o pessoal também deve ter gostado bastante. Então, gente, pega a dica dela sobre o curso da Bia. Eu também já ouvi falar, ainda não fiz esse curso, mas acredito que seja muito bom, porque eu vejo muita gente falando bem. E se vocês também tiverem interesse em aprender um pouco mais sobre neuroarquitetura, aqui no Instagram eu falo sobre isso. E na quinta-feira da semana que vem, eu vou dar um aulão, que eu fiz várias lives aqui durante esse mês, né? E aí eu vou compilar esses conhecimentos e vou começar a ajudar vocês a inserir a neuroarquitetura no processo de projeto de vocês. Então, esse aulão é gratuito, tá? Vai ser pelo YouTube. E a inscrição é só clicar no link da minha bio, que vai ter lá o lugarzinho de você se inscrever. E aí a gente participa aí desse aulão, um projeto neuroarquiteto. Que é justamente, gente, a missão de vida, ajudar vocês a projetarem de forma mais humana. Por isso que a Nath está aqui. Vamos colocar a nossa profissão aí no próximo nível. Né, Nath? A gente precisa trazer isso. E a Nath faz isso muito bem no Instagram dela, gente. Eu aconselho muito vocês a entrarem lá, a verem o conteúdo dela, os projetos. Sensacional. Abordagem totalmente assim, diferente, humana. Você tá de parabéns, viu, Nath? Obrigada, muito obrigada mesmo. Esses feedbacks assim enchem o coração de alegria. Sim.
É para você continuar nesse caminho, porque realmente, quando eu conheci seu Instagram, me encheu os olhos. É isso mesmo que significou para mim. Então, muito obrigada pela sua presença, viu, Nath, por ter aceito o convite. Espero que essa seja a primeira de muitas outras lives que nós vamos fazer juntas. Estou muito honrada de estar aqui na minha primeira live, inaugurando aqui. Eu que estou muito honrada de ter você aqui. Pessoal, queria agradecer também a presença de todo mundo, viu, que acompanhou a gente, que ficou aqui até agora. Eu vou deixar salva a live aqui no meu perfil e vou tentar enviar ela para a Nath também. Às vezes a Nath quer postar ela, sim, mas aí claro. Quem não conseguiu acompanhar tudo pode voltar lá e depois e assistir, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, Nath. E espero que a gente se encontre em breve de novo. Claro, Um beijo, pessoal. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.